Queridos, queria compartilhar um tema contigo, que eu sei que em algum momento já foi compartilhado aqui, já foi tocado nisso, mas como a palavra fala em Hebreus 2:1, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Já estamos apegados, mas o texto fala para que nós possamos nos apegar com mais firmeza. As verdades que já foram ouvidas, não é novidade, nós já ouvimos, mas nós devemos nos apegar com mais firmeza. Ou seja, fala de um nível ainda maior, para que jamais nos desviemos dela. Jamais, nem no tempo bom, nem no tempo ruim, nós possamos nos desviar de verdades que já ouvimos. Então, queria mais uma vez reforçar um tema que temos de vez em quando trazido aqui conosco, no nome do Senhor Jesus. Queria mais uma vez, como falo, passar mais uma mão de tinta. Assim é a obra do Senhor na nossa vida, né? A gente vai passando uma mão de tinta. Quando você constrói uma parede, os que trabalham aqui com parte de pedreiro, sabe disso, né? Fica aquela parede seca e ali você quer pintar aquela parede, e a primeira vez que você passa uma mão, parece que o cimento suga tudo, né? Você não vê nada, aí você passa a segunda, você passa a terceira. A partir da, eu não sei, da quarta, da quinta, da sexta, é que você começa a ver uma cor, e assim é a obra do Senhor na nossa vida. Por isso, temos assuntos que precisamos falar 1, 2, 3, 4, 5, repetir, e nós não nos envergonhamos de repetir as mesmas coisas. Amém? Aleluia? Pega na mão de quem está ao teu lado assim, ó. Diga assim, ó, não tenha medo de repetir as mesmas coisas. É segurança para você. Aleluia? Glória a Deus. Irmãos, uma das finalidades, um dos objetivos de Deus ter vindo habitar aqui nessa terra, nós sabemos que Deus abriu mão da sua forma de Deus, como a palavra do Senhor fala, se tornou homem, veio habitar aqui na terra, além de realizar a obra redentora para nós, além de nos substituir na cruz, além de servir de propiciação pelos nossos pecados, além de proporcionar uma remissão dos nossos pecados, além de tudo isso, uma das finalidades, um dos objetivos que Deus encarnou aqui como homem, foi para servir de modelo. Modelo. Um modelo para ser visto, para ser admirado e para ser imitado. Amém? Aleluia. É como se Deus viu a importância de eu e você termos aqui na terra um referencial. É como se Deus tivesse dito assim, não, eles não vão conseguir. Não, sim, eles não vão conseguir fazer a minha vontade. É importante que eles vejam um homem sujeito às mesmas paixões que eles. Um homem que passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Alguém que não é apenas Deus, mas é um homem. Para que eles possam olhar para esse homem, para que eles possam admirar esse homem e para que eles possam imitar esse homem. Por isso que Jesus também veio aqui para essa terra. Jesus é o nosso modelo absoluto. O Criador de todas as coisas se submeteu a passar 9 meses no útero de Maria, mergulhado naquele líquido amniótico, é isso? Irmãos, aqui, o Criador de todas as coisas se submeteu a tudo isso para nascer como um homem, para ser um modelo para mim e para você. Isso não te emociona? O nosso Deus veio aqui como um homem, para que eu e você possamos imitá-lo. E a palavra do Senhor, eu vou citar alguns textos aqui, tá? João 13:15 fala assim: porque eu vos dei o exemplo, Jesus falando, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu dei o exemplo para que vocês olhem para mim, para vocês me imitem, e vocês me imitem. 1 Pedro 2:21 fala: porquanto
para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Outro texto, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, então, precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, nos inspirar na vida de Jesus e dizer: Senhor, eu sou teu discípulo, Senhor, eu quero ser como tu. Por isso que nós somos discípulos de Jesus, amém? Nós somos seguidores do Senhor, nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo a ser como Jesus. Por isso que a gente está aqui, por isso que passamos por situações desafiadoras, por isso que nos relacionamos um com o outro, é porque Deus está transformando-nos à imagem do seu Filho, Jesus. Aleluia! Quem quer ser como Jesus? Eu quero, sem dúvida. Eu ainda não sou. É tão diferente a minha vida da de Jesus. Eu olho para a vida de Jesus, eu fico tão, Senhor, quando eu olho para a maneira como Jesus ama e como eu amo, a maneira como Jesus se dedica e como eu me dedico, mas eu tenho uma convicção, irmãos, eu estou no caminho. Aleluia! Eu estou no caminho, eu estou no caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na presença de Deus. Pega na mão assim e diz assim, ó, estamos juntos nessa caminhada. É uma palavra que hoje se fala muito, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Diz assim, eu não vou soltar a tua mão. Nós vamos juntos sermos transformados à imagem de Jesus. Amém? Aleluia? Queridos, e algo na vida de Jesus que eu queria tratar hoje, o Senhor falou ao meu coração, que muito me impressiona, irmãos. Eu queria que eu e você, nós possamos crescer nisso. Amém? Todos nós estamos na escola de ser discipulados pelo Senhor. Jesus conseguia que coexistisse nele duas características que aparentemente são opostas, são antagônicas, são incomunicáveis, são excludentes. Parece que se tiver uma, não pode ter a outra. Se tiver a outra, não pode ter uma. Mas Jesus, ele conseguia na vida dele transmitir essas duas características. Jesus, ele andava aqui na terra com graça e com verdade. Graça e verdade. Queridos, quanta confusão há quando a gente fala sobre isso. Alguns enfatizam muito a graça na vida de Jesus, esquecem de aplicar a verdade do Evangelho e tornam o reino como algo inoperante, o Evangelho sem poder transformador, uma garapa que não consegue mudar a vida de ninguém, não há libertação genuína, onde não há santidade, a santidade é opcional. É um evangelho sem compromisso, um evangelho humanista, onde Deus parece que está a serviço do homem, onde tudo se resolve pela graça, que chama-se de uma graça, graça superabundante, mas que na realidade é uma graça barata. Trabalham com textos completamente fora de contextos. Tentam emplacar heresias onde Deus não pede nada, Deus não requer nada. Pode vir como está. Não, vem. Não tem problema não, está certo. Irmãos, e é um evangelho sem poder transformador, onde você não consegue ver a mudança prática na vida da pessoa. Impressionante. Há muitos anos atrás, eu trabalhei com um colega no meu trabalho, e ele era de uma congregação, fazia parte de uma congregação, tocava na banda da congregação, e na noite ele tocava tinha uma banda que ele tocava numa boate dessa bem... Não é que ele precisava, não. Ele tinha um trabalho dele, a profissão. Era por lazer mesmo, por lazer. Aí eu conversando com ele, e era uma boate bem pesada, na época, nem me lembro o nome. E aí eu dizia, tu não acha que tem nenhuma incompatibilidade de tu estar adorando ao Senhor e depois tu estar tocando numa boate a noite toda? Não, por quê? Nada a ver. Não, qual o problema?
De jeito nenhum. Do jeito que eu toco lá na congregação, eu só mudo as notas, só mudo o ritmo, eu toco em outro lugar. Sei que lá, ou seja, irmãos, algo que é. Por outro lado, existem outros que tentam enfatizar a verdade. Esquecem completamente da graça do Senhor e transformam o evangelho num conjunto de regras, de normas, algo pesado, uma tentativa frustrante de conquistar coisas pelo braço humano. Se apoiam em dogmas, em preceitos humanos, onde Deus parece que está torcendo para que o homem caia. Cai, cai. Um evangelho mergulhado na meritocracia humana, irmãos. Que isso não tem nada a ver com o evangelho do Senhor. E aí parece que fica uma briga, tá? Tem uns que levantam a bandeira da graça e outros levantam a bandeira da verdade. E o cenário fica um time verde da graça, o time azul da verdade. Irmãos, isso não tem nada a ver com o evangelho do reino. Jesus, ele conseguia transitar com graça e com verdade. Amém? Quem quer aprender isso? Eu quero. Às vezes eu caio para a verdade. Aí depois, às vezes, eu também não fiquei com pena. Aí foi muito forte. Agora eu vou cair na graça. Irmãos, Deus quer nos dar um equilíbrio, fruto do Espírito Santo. A temperança do Espírito. O que é uma comida temperada? É uma comida que não é nem sossa, nem salgada. Quem já comeu uma comida salgada aqui? Você faz... Você tem água aí? Tem. Comida salgada. Ou então insossa. Alguns precisam comer insossa principalmente por causa da saúde, tá? Mas quem não tem nenhuma dificuldade, Deus quer dar uma comida temperada. Alguns textos que trazem essas duas características na vida de Jesus, só para a gente nortear aqui. Salmo 40, 10 e 11. Salmo escrito por Davi. Fala assim: não ocultei no coração a tua justiça. Vou ler como está aqui. Proclamarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que atuam graça e que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Tu consegue ver aqui a graça e a verdade guardando. Salmo 85, 15. Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Um salmo de Etã. Fala assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Está falando do Senhor Jesus. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos citar um texto bem conhecido, João 1,14, que fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 17, ainda de João 1, fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aí fala, a graça, João 1,17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus, ele tinha na sua vida graça e verdade. A gente podia falar assim, querido, só para nos ajudar. Jesus aplicava a verdade em um ambiente de absoluta graça. Amém? O William que gosta dessas frases, né? Eu não consigo. O William tem umas frases bem impactantes. Mas Jesus aplicava a verdade em um ambiente de absoluta graça. Queria trazer aqui 3 acontecimentos. Existem muitos outros, tá? 3 acontecimentos que a gente vê operando na vida de Jesus a graça e a verdade. Primeiro texto muito conhecido nosso, Marcos 10, de 17 a 22. Todos nós conhecemos. Fala sobre o jovem rico. Vamos ler, vale a pena, para a gente nos ajustarmos aqui.
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o com amor, e disse: Só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante que esse texto de Marcos fala isso, mas em Mateus, esse mesmo texto escrito por Mateus, deixa claro que esse homem era um jovem. Em Mateus fala que era um jovem, aqui fala que era um homem. Em Mateus esclarece que era um jovem. Ou seja, o que o Senhor falou muito ao meu coração é que independente da idade, a palavra do reino é uma só. Pode ser apresentado de maneira diferente. Uma coisa é eu apresentar a palavra do reino para a sala das crianças ali. Então, estão ouvindo o reino ali com a idade de 3, 4 anos. Outra coisa é para a idade de 10, 11 anos. Outra coisa é no retiro de jovens. Vamos apresentar. Outra coisa é no encontro de casais, independente do grupo. Podemos apresentar de maneira diferente, mas o conteúdo é imutável. Aquele jovem precisava abrir mão do amor que tinha à riqueza. E aqui o que salta aos meus olhos, irmãos, a gente pode ver, Marcos 10, 21, é que Jesus fitando o amor. Tu consegue ver aqui a graça do Senhor? Jesus olhou para aquele homem. Não foi um olhar de reprovação. Não foi um olhar que condena. Às vezes nós matamos a pessoa com o olhar, né? Eu às vezes sou assim. Olho para a pessoa assim, é melhor não falar nada, era melhor ter falado alguma coisa. Porque o olhar da pessoa é um olhar, aquele olhar de Jesus não foi um olhar de reprovação, irmãos. Foi um olhar de abraço, um olhar que acolhe, um olhar que ama. A palavra fala que Jesus, fitando, algumas versões falam, olhando o amor. Mas não foi um amor irresponsável. Não foi um amor superficial. Logo depois, já estava pronto para aplicar a verdade. Aquele jovem precisava da verdade. Jesus disse: vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois você vem e segue-me. Tu consegue ver Jesus atuando com graça e com verdade? Ele não começou logo dizendo: vende tudo que tem e dá aos pobres. Não. Primeiro, aquele homem se sentiu amado, cuidado. Depois que ele estava amado e cuidado, guardado, aí vem a verdade. A verdade, ele tinha que se desfazer daqueles recursos, não porque o problema é ser rico, é porque ele estava confiando nas riquezas que ele tinha. Infelizmente, aquele jovem, pelo menos a palavra não especifica, né? Pelo menos até o que nós sabemos, aquele jovem não aproveitou a oportunidade. O amor ao dinheiro falou mais alto. E ele, naquele momento, pelo menos, nós não enxergamos o arrependimento. Porque o texto fala que ele saiu triste. Deixou Jesus triste. Mas tu consegue ver a verdade sendo aplicada em um ambiente de amor? Amém? Consegue? Consegue ver? Outro exemplo, só para a gente nortear. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. João 8, de 1 a 11, não vamos ler, mas todos nós já conhecemos esse texto, tá? Sabe, a mulher foi pega em flagrante adultério, as pessoas levaram aos pés de Jesus e colocaram ali, tal, e Jesus estava riscando com o dedo, eu acho, né? No chão ali alguma coisa, e aí Jesus pega e faz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o texto fala que todos começaram a sair, não ficou ninguém, só ficou Jesus e a mulher. E aí agora João 8, 10 e 11
Fala assim: e erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, João 8, 10 e 11. E erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Onde está a manifestação da graça, irmãos? Jesus perguntando: onde estão os teus acusadores? Mulher, ninguém te acusou mais? Muitas vezes nós estamos tão marcados e tão feridos, tão tristes, que a gente não consegue ter uma visão correta dos fatos. E naquele momento Jesus trouxe essa visão correta dos fatos de que todos nós temos pecados. Todos aqueles homens tinham pecado. Apenas um poderia pegar as pedras e jogar naquela mulher, que era o próprio Jesus, que ele não tinha pecado. E Jesus trouxe essa verdade para a vida dessa mulher. Logo depois Jesus fala: nem tampouco eu te condeno. Irmãos, que cura no coração de uma mulher que foi pego em pleno flagrante de adultério. Quem já ouviu isso do Senhor? Filho, eu não te condeno. Tu já ouviu isso do Senhor? Eu já ouvi várias vezes. Diante do Senhor, e o Senhor fala: eu te perdoo, Paulo. Eu te perdoo. Eu não te condeno. Fique em paz. Aleluia. Tu consegue ver a graça do Senhor? Tu consegue ver o óleo do Senhor nesse ambiente? Na vida dessa mulher? Mas não foi uma graça irresponsável. Logo depois, Jesus vai e traz a palavra. Antes disso, a palavra fala... Tu bota aí para mim, por favor? Antes disso, a palavra fala que Jesus disse assim... Não, o outro verso, por favor. Jesus fala assim, ó... Vai. Tem uma versão que eu gosto muito que diz assim, ó... Vai em paz. Ministrou paz para aquela mulher. Vai em paz. Tu consegue ver aquela mulher sendo amada, sendo agraciada pelo Senhor, o óleo do Senhor sobre a vida daquela mulher. Mulher, vai em paz. Vai significa, sai dessa situação, volta a viver. Não vive debaixo desse jugo, sai da inércia. Se Tober estivesse aqui, era go, go, go. Tober é o dinamarquês, né, que gosta de falar. Vai, segue. Mas aí vem a verdade e diz: vai em paz, mas olha para mim, não peque mais. Coloca um ponto final nessa tua vida. Basta. Aleluia, Jesus. Consegue enxergar? A verdade sendo aplicada do ambiente de graça, de aceitação. Não é uma verdade arrogante, mas também não é uma graça irresponsável. Não é uma verdade de cima para baixo. Há uma graça sobre a vida. É como se fosse um óleo, que aí pode sim aplicar a verdade. Amém? Aleluia. Podemos mais um pouquinho? Outro exemplo, só para a gente... Cura de um paralítico no tanque, João 5, João capítulo 5, fala muito sobre isso, está 1 a 9, não vamos ler tudo, não vamos ler, todos nós conhecemos essa história. É um homem que estava enfermo, o texto fala, há 38 anos esse homem estava enfermo naquele tanque. Jesus viveu aqui na terra cerca de 33 anos, mais ou menos. Então, antes de Jesus estar aqui na terra, aquele homem já estava enfermo. Veja que história daquele homem. Aquele homem não tinha ninguém por ele. João 5, 6 a 7 fala assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhes o enfermo: Senhor,
não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e entra na minha frente. Aquele homem estava sozinho, completamente isolado. Eu preparando essa palavra, Deus falou tanto ao meu coração, dizendo, você não está só. Talvez você ache que você está isolado, mas eu sou teu pai. E Jesus viu aquele homem, 38 anos, irmãos, naquela situação. A palavra não fala se aquilo ali era verdade ou não. Dizem que aquilo ali era uma história que contavam, não sei, não vamos entrar nesse mérito, mas acontece que, como ele tinha problemas nas pernas, ele não conseguia chegar. Outros que tinham outras enfermidades chegavam primeiro do que ele. Irmãos, e aquele homem achava que a única maneira que ele tinha para ser livre daquela situação era desse jeito, alguém o ajudar e colocar no tanque. A cabeça dele estava desse jeito, mas Jesus, ele não se submete à nossa caixa de fósforo, que é a nossa cabeça. Jesus usou uma outra maneira que o homem nem imaginava para curar ele. Na cabeça dele, a única maneira que eu tenho é que alguém se compadeça de mim e me coloque na frente das pessoas. Jesus, ele não entrou na caixa de fósforo. Vamos ver a manifestação da graça de Jesus? João 5, de 8 a 9. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não precisou de tanque, de água, de ninguém. Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de sábado, e foi uma confusão medonha, porque era sábado, e nós sabemos disso. Irmãos, tu consegue ver a graça do Senhor naquele homem? Consegue ver? Um homem completamente rejeitado. Não tinha ninguém por ele. Chegou o Senhor Jesus e inundou aquele homem de graça. Aleluia? Amém? Mas Jesus não abrandou a mensagem do reino por causa da história daquele homem. Qualquer pessoa que contasse a história daquele homem ia dizer, meu Deus, que homem sofrido, caramba, tanto peso sobre a vida dele. Mas Jesus não abrandou a história daquele homem. Um pouquinho mais na frente, Jesus aplica a verdade, João 5,14. Mas João 5,14 fala, mais tarde Jesus o encontrou no templo, já curado, já andando, e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu vou ser sincero com vocês, eu ficava constrangido de dizer isso. Meu irmão, o cara passou 38 anos, aleijado ali, encontrou o cara, está curado, eu vou baixar, como falam, né? A gente vai baixar assim, tem que ser uma coisa, vamos animar, vamos pular, você foi curado, que bom, você foi curado, nos alegremos juntos. Jesus olhou para ele e disse, já que você está curado, ok, mas há pecado na tua vida, não peques mais, porque senão vai vir coisa pior. Tu consegue ver a verdade? Irmãos, como é que aquele homem aceitou essa verdade? Com o coração aberto. Porque foi inundado da graça do Senhor. Então, é a verdade sendo aplicada no ambiente de graça. Não é uma verdade arrogante, nem tampouco, é uma graça irresponsável. Amém? Quem consegue ver graça e verdade? O Senhor Jesus aplicando a verdade no ambiente de graça. João 8,32, um texto muito conhecido nosso, fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quem liberta é a verdade. Amor não liberta ninguém. Carinho não liberta ninguém. Palavras cheirosas, bonitas, bem colocadas, bem entonadas, não liberta ninguém. Não liberta, não liberta. Atenção não liberta ninguém. Quem produz libertação é a verdade do Senhor. Agora, essa verdade precisa ser aplicada no ambiente de graça, de amor. Amém?
Aleluia. Muito bem. Uma moeda, ela tem duas caras, né? Já viu uma moeda? A moeda tem, aliás, duas faces. Cara e coroa. Imagina tu receber uma moeda. Hoje a moeda de quanto? R$1 é a maior que tem, é? Tem de 2 não, né? Não. Moeda de 2. É porque faz tanto tempo que você não pega em dinheiro hoje, né? Hoje é tudo... Uma moeda, imagina uma moeda de R$1 com duas caras. Cara, você olhar assim, você... Não, tá errado isso aqui, rapaz. Você tem que chamar a PF, isso é moeda falsa. Ou então com duas coroas. Né? A moeda precisa ter cara e coroa. Assim a nossa vida precisa se mover nos nossos relacionamentos, irmãos, com graça e com verdade. Amém? Aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios 4,15, Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos na tudo daquele que é o cabeça, que é Cristo. A verdade precisa ser seguida, mas essa verdade tem que ser seguida em amor, em graça, no ambiente de acolhimento. Não adianta seguir a verdade sem a graça do Senhor. Não adianta botar a mão na cara de ninguém. Você está errado. Eu não tenho papa na língua. Uma coisa que eu não sou é falso. Pense numa coisa que eu não sou. Quando eu tenho que falar, eu falo na cara. Isso é carne, irmão, viu? Só dizer para você. É uma carne com um aspecto que você olha assim, mas isso é carne. Eu não tenho. Eu tenho que falar na hora. Não vai, não. Se eu não falar na hora, eu morro. Morre não, irmão. Morre não. Nunca vi no atestado de óbito causa morte. Não falou na hora e morreu. Já viu? Causa morte. Teve um aborrecimento, não falou na hora e morreu. Não adianta. E, querido, se for para falar sem graça, é melhor não falar. É melhor não falar. Esperar um momento do que querer falar de qualquer jeito. Há uns anos atrás, nosso querido Dani Souza, lá de São Vicente, né, ministrando um pouquinho sobre isso aqui, ele falou assim, eu até anotei, achei bem interessante, ele diz assim, ó, a graça perdoa o pecador, a verdade liberta o pecador. A graça perdoa, a verdade liberta. A graça nada exige, a verdade nada omite. A graça não condena e justifica. A verdade confronta e santifica. A graça são os braços do Senhor abertos para receber a todos. A verdade são as mãos do Senhor mexendo em todos. Graça e verdade do Senhor. Nos nossos vínculos, irmãos, precisamos desenvolver isso, amém? 2 trilhos por onde corre o trem dos nossos vínculos precisam estar alicerçados com esse compromisso mútuo um do outro. Acho que Lequinho falou hoje aqui, começando, Caim, depois de ter matado Abel, foi indagado pelo Senhor, perguntou, sou eu por um acaso guardião do meu irmão? Irmãos, o chamado de Deus, irmãos, para mim, é que eu e você tenhamos um compromisso em um mundo completamente individualista, onde cada um é por si, onde cada um toca a sua vida. Jesus vem com uma proposta completamente diferente. Não me chama para meter a mão na vida do outro, para ser um instrumento na vida do outro, para me preocupar com o outro, não para denegrir, não para humilhar, não de jeito nenhum, mas para me importar com a vida do outro. Eu já tive conversa com irmãos que eu começo a conversar assim, irmão, só uma dúvida, o que é que você acha que eu estou ganhando em estar aqui? Só. Uma quinta-feira, às 8h30, vamos lá, o que é que tu... Nada. nada. Então, eu tô aqui porque eu te amo, cara. Eu quero te amar, eu quero dizer que tu és importante. Por isso que eu me preocupo com a tua vida. Eu não posso me omitir. Irmãos, mas isso tem que ser no ambiente de graça. Amém. Graça não apenas nas palavras, graça na atitude, graça no amor verdadeiro,
no amor genuíno. Aleluia. Palavras de Jesus para Pedro, logo depois que Jesus o reencontrou, após ele ter traído Jesus. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, apacenta as minhas ovelhas. É como se o Senhor tivesse dito: tu me amas, Pedro? Amo. Não fica cuidando só da tua vida, não. Existem outras vidas para você se preocupar, para você apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. A maneira como Pedro ia comprovar que amava o Senhor não era apenas dizer: Jesus, te amo, mas tu me amaste primeiro. Não era só assim. Era me preocupando, olhando. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Arthurzinho está ali, Arthur e Lu. Arthur cuidou da minha vida durante muitos anos. Muito, me amou muito. Arthur chegou aqui agora e disse: Paulo, eu estou preocupado com um sinal que tu está aqui na cabeça. Estou preocupado. Eu vi esse sinal aqui, um sinal que eu tenho aqui. Eu fiquei preocupado com ele e tal. Olha, tu precisa ir ali. Queridos, como eu me senti amado, irmãos. Um cuidado do Senhor. O que o meu sinal vai comprometer a vida de Arthur? Diz aí. Daqui a pouco ele vai para o Canadá. E como é sinal em inglês? É o quê? Não sei nem como é que é. Não tem nada a ver. Sinal vai se embora para o Canadá. Irmão, mas isso é alguém que se preocupa. Que olha. É o chamado do Senhor para mim e para você. Agora, isso tem que ser feito num ambiente de amor, queridos. Num ambiente de graça. Aleluia. Amém? Provérbios 27, 6 fala: leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. O versículo anterior, a gente leu, Provérbios 27, 6. O 27, 5 diz assim, ó: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, como é bom nós temos irmãos e irmãs que olham para nós. Eu só peço assim, ó, eu sempre brinco, né? Irmão, só fale com jeitinho, tá? Só com jeitinho, porque às vezes sem jeitinho não tá. Mas como é bom você ter irmãos. A pior coisa do mundo é a indiferença, irmãos. É verdade ou não é? Alguém não cuida de você, não se preocupa. Então, nós precisamos estar abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Graça e verdade. Então, nos nossos relacionamentos, aqui como os nossos, entre pais e filhos, né, ali naquele contato diário, ali, irmãos, graça e verdade. Precisamos amar, cuidar, mas também não nos omitir. Amém? Nos omitir. No cônjuge, relacionamento de marido e mulher, acontece tanto isso, esse relacionamento ali perto, graça e verdade. E no corpo de Cristo, no vínculo de discipulado, desse vínculo de cuidado, graça e verdade. Alguns desistem de se relacionar porque se feriram na congregação, se fecha. Irmãos, Deus quer trazer cura para a tua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estou terminando já. Fica tranquilo. Queria fazer aqui um adendo. Vamos dizer assim, um parênteses nesse assunto. Você pode dizer assim, ó: amém, Paulo, ótimo, pronto. Então eu vou procurar buscar o Senhor me ajudar, derramar graça, buscar o Espírito Santo, para que eu possa aplicar esse princípio num relacionamento com as pessoas. Vou buscar de atuar com graça e verdade. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Uma pergunta, amém. Como reagir com aqueles que vêm aplicar as verdades do Senhor na nossa vida sem graça? Agora, não sou eu que estou aplicando na vida de alguém. Eu estou recebendo, tá? Eu estou recebendo. Paulo, o irmão dormiu na hora da graça. Na hora de estar sendo ministrado pela graça, ele cochilou. E aí, quando alguém tocou nele, bateu nele assim, ele acordou na verdade. A verdade, sim, tem que aplicar a verdade. Ótimo, verdade. Ele pegou a espada. Como é que eu faço? Eu estou na dúvida. Veja, alguém vem aqui, como é que eu faço? Irmãos, isso acontece muito, irmãos.
Porque nós estamos no ambiente de igreja. Igreja tem adulto na fé, tem maduro, tem jovem, tem criança, tem gente enferma, tem gente carnal. Irmãos, igreja é assim. É um ambiente extremamente eclético. Qual é a tendência minha? A minha tendência é quando a pessoa vem trazer uma verdade para mim, sem graça, a minha tendência é me fechar. Essa é a tendência humana. A minha tendência é essa. A pessoa chegou, eu me fecho, eu não estou ouvindo mais nada. A pessoa está falando ali, eu estou só ali, só educadamente, né? Porque se for mal educado, depois tem que pedir perdão, tudo é para evitar isso. É melhor você ficar só, como a gente brinca, sorrir e acena, que não os pinguins de Madagascar. Sorrir e acena, apenas isso. Eu fico só, a minha tendência natural é essa. Às vezes a pessoa fala na hora errada, da maneira errada, no local inadequado, em circunstâncias equivocadas. É um total sem noção. Acontece isso ou não? A pessoa vem falar, a minha tendência natural é fechar completamente. E dizer, não quero ouvir, não quero ouvir. Irmãos, Deus tem mudado isso em mim. O Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Deus tem me conduzido, irmãos, pelo Espírito Santo a buscar no Senhor e fazer uma separação da mensagem e do mensageiro. Porque o interessado sou eu. Eu que sou o interessado de ser transformado à imagem do Senhor. Sou eu. Eu quero ser como Jesus. Então, o Senhor tem me ajudado a fazer uma separação. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 fala assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, o que o Senhor tem falado ao meu coração é para ouvir aquilo que está sendo falado. A palavra fala que eu preciso julgar. Julgar significa testar, provar, examinar, verificar se a coisa é genuína ou não, como se faz os metais. Essa é a origem da palavra julgar. Então, quando vem, Paulo, eu acho que você está falando muito, não sei o que lá, cara, tudo, a minha tendência é natural, mas eu tenho dito, Senhor, calma, será que tem alguma coisa tua que esse grosso, sem noção, está falando? Será que tem alguma coisa tua? Ou não? Irmãos, como Deus tem falado comigo, irmãos? Como Deus tem falado. Eu estava perdendo muitas palavras do Senhor. Que Deus estava usando pessoas porque eu estava me fechando. Porque ser usado por Deus não quer dizer que eu sou aprovado por Deus. Sabia disso? Há uma diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Tem gente que é usada por Deus, mas não é aprovada por Deus. São duas coisas diferentes. Filipenses 1, 15 a 18, diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia disputa. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqui está falando de mensageiros diferentes. Aí continua, versículo 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo sabia sabia separar o mensageiro da mensagem, sabia separar o perfume do frasco, o tesouro do vaso. Ele conseguia separar, dividir. Então, o que o Senhor tem falado no meu coração é: calma, te aquieta, ouve, escuta. E você ouve e você faz, querido,
muito obrigado, querido. Estou com vontade de pegar o pescoço dele, porque o cara mais... A vontade, uma coisa é vontade, outra coisa é você fazer, tá? Querido, muito obrigado, querida. Eu vou colocar diante do Senhor. Eu vou buscar o Senhor para ver. Amém. Aleluia. Aleluia. Ah, Paulo, e a maneira como ele fala? Talvez, num segundo momento, se o Senhor falar no meu coração, né? Depois que eu amá-lo, cuidar, eu posso até ajudar, querido. Quando tu for dar uma palavra, olha, cuidado. Amém. Mas isso não é o foco naquele momento, irmãos. Porque nós que estamos querendo ser como Jesus, irmãos. Eu não deixo de verificar se a palavra que eu recebo é de Deus, porque o vaso é estranho, é infantil, segundo os meus próprios critérios, irmãos. De jeito nenhum. No nome do Senhor Jesus. Números 22, a Bíblia fala que Deus usou a jumenta de Balaão para falar. É verdade ou não é? Usou uma jumenta. Não foi? Por que não pode me usar? Usar um irmão que não é um jumento, não é uma jumenta. Não é. Por quê? Eu preciso me aquietar e dizer, Senhor, deixa eu ouvir, Senhor, o que tu queres. Aleluia. Eclesiastes 4:13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Como eu tenho medo disso, irmãos. De ser uma pessoa que ninguém consegue admoestar. Que ninguém consegue chegar. Às vezes, a tua postura afasta. Interessante que, eu acho tão interessante, a Bíblia fala que as crianças queriam estar com Jesus. Elas se aproximavam de Jesus e os discípulos é que queriam afastar as crianças. Você acha que uma criança se aproxima de alguém se tiver medo? Não. A postura de Jesus era uma postura tão sensível, tão aberta, que Jesus atraía as crianças. Irmãos, Deus quer gerar isso no meu coração, no teu coração. Às vezes a nossa postura é uma postura que afasta. A pessoa chega e fala, Paulo, eu queria falar contigo. Diga, é o quê? Foi o quê? O cara, nada não. Eu queria falar. Ah, sim, tá, ok. É verdade, não é? Não acontece isso. Às vezes o que é? Pode falar. Não, a pessoa começa a contar e você interrompe no meio da conversa. Não, mas veja, porque você... Irmãos, quem está perdendo é tu. É você que está perdendo. Eu preciso estar, Senhor, eu quero ser transformado a tua imagem, Senhor. Usa quem tu quiseres, Senhor. Usa quem tu quiseres. No nosso trabalho, eu trabalhei há muitos anos com um querido irmão precioso da Assembleia de Deus, de paletó, gravata. Quantas vezes já choramos juntos, eu e ele, na sala. Da Assembleia, do jeitinho dele. Juntos. Era meu companheiro, um homem convertido de asa, um homem santo. Irmãos, como eu tenho que estar aberto? Não, porque tem aquele estereótipo. Irmãos, deposita no chão as tuas armas de ataque e defesa. E diz, Senhor, ministra o meu coração, Senhor. Eu quero ser como tu. Tu vai ver como Deus vai falar contigo. Como Deus vai falar contigo. A gente precisa separar a mensagem do mensageiro. O perfume do frasco. Aleluia. Para terminar, e agora é para terminar mesmo, Tiago 1:19-21. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, toda mulher, todo adolescente, todo jovem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão. Amém? Senhor, fala, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Então, o que eu preciso fazer? Ouvir. Esquecer do mensageiro. Focar na mensagem.
checar na palavra de Deus se é ou não, né? E buscar em Deus se aquilo é uma palavra dele para mim ou não. Tem palavra que não tem nada a ver com Deus, nada, nada. O cara fala uma palavra, você vê aí, você escuta, mas no nome do Senhor Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, irmãos. Devemos manifestar nos nossos relacionamentos a graça e a verdade do Senhor. Amém? Aplicar a verdade no ambiente de graça. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Coloca a tua vida um pouco dentro do Senhor. Acho que todos nós, em algum momento, em alguma medida, Deus quer falar conosco. Aleluia. O Senhor é o maior interessado em falar conosco, ao nosso coração. Nosso coração aberto diante do Senhor. Ah, Jesus. Diz assim ao Senhor: Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. É impossível andar com graça e verdade sem ser dirigido pelo Espírito Santo. No seu braço, na sua própria força. É impossível, impossível. Precisamos de intimidade com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Saber o que é que o Senhor tem trazido, o que é que o Senhor tem falado. Mas como é uma bênção, irmãos, ser usado pelo Senhor para aplicar verdades na vida de tantas pessoas, num ambiente de graça. Aleluia.